Irmãos, hoje, de assentar, eu queria falar um pouquinho sobre propósito. Abra sua Bíblia comigo, no livro de 2 Crônicas, verso de número 7. 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14. 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14. Acharam? Assim diz a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra, que, como já falamos, vai continuar sendo para nós a luz para o nosso caminho. Queremos, ó Pai, pedir que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã e que possamos, ó Deus, sair daqui edificados pela tua palavra. Usa-me, Senhor, nesta manhã como instrumento nas tuas mãos. Porque, Pai, quantas vezes eu digo e quantas vezes eu direi, o que importa é que eu diminua e que a tua presença seja grande neste lugar. Assim eu oro e oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria falar um pouquinho hoje sobre uma vida de propósito com Deus e em Deus. Todos nós, na nossa racionalidade, na nossa consciência sã, todos nós queremos ser felizes. Queremos desfrutar de coisas boas, sim. E nós merecemos, a própria palavra do Senhor diz que nós poderíamos comer o melhor dessa terra, desde que nós quiséssemos e ouvíssemos. Então todos nós, na nossa sã consciência, a gente quer ser feliz. A gente quer ter uma vida de sucesso. Porém, a palavra do Senhor diz que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça. E quando nós assim fizermos, todas as coisas nos seriam acrescentadas. Então, desse âmbito, dessa questão de nós querermos ter uma vida de sucesso, a primazia de tudo é nós termos uma vida de sucesso com Deus. Volto para a racionalidade, para a sã consciência. Todos nós queremos ter uma vida de sucesso com Deus. Só eu? Só eu? Eu acho que todos nós queremos ter uma vida de sucesso com Deus. Mas para termos uma vida de sucesso com Deus, nós precisamos ter propósito com Deus e em Deus. Por quê, pastor? Porque o que é o propósito? Propósito é tudo aquilo que nós queremos alcançar, propósito é tudo aquilo que nós queremos realizar. Propósito é aquilo que nós temos como um projeto de vida, propósito é uma intenção final. Então, quando a gente fala de propósito em Deus, nós temos que ter um projeto de vida com Deus e uma intenção final com Deus e em Deus. Então, a gente já começa essa introdução vendo que a gente não tem como ter uma vida de sucesso com Deus se a gente não tiver propósito. Porque propósito, meu irmão, minha irmã, é muito mais do que gostar ou deixar de gostar. Propósito é muito mais do que prazer. Propósito é algo que, dentro desse contexto contemporâneo, né, que são os dias atuais, os dias que a gente vive hoje, é algo que está em voga, está em alta, né? A gente escuta muita gente dizer, principalmente no final de ano, né? O meu propósito para o ano de 2024 é esse. Para o ano de 2024 o meu propósito é isso, isso e isso. Então, dentro desse contexto contemporâneo qual a gente vive, a gente ouve muito essa questão da palavra
propósito, é algo que está bem latente, né? bem intrínseco, bem perto de nós, essa questão da palavra propósito. Mas muitas vezes as palavras saem das nossas bocas, Léo, e a gente não procura ver qual é a etimologia da palavra, ou seja, qual é a origem dessa palavra de Deus. Pastor, o senhor está falando de propósito com Deus, de propósito em Deus, mas qual é a etimologia dessa palavra propósito? Essa palavra propósito, ela vem do latim, proponere, que é a junção de pro, que significa à frente, e ponere, que significa colocar. Então, quando a gente junta esse contexto da essência, da etimologia da palavra, a gente chega à conclusão de que aquele que tem uma vida de propósito com Deus e em Deus, ele precisa colocar Deus à sua frente. Ele precisa colocar Deus diante da sua vida. Ele não pode colocar Deus em qualquer lugar, ele tem que colocar Deus à sua frente. Mas, pastor, qual o entendimento que a gente chega disso? O entendimento que a gente chega é que uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Uma vida sem propósito é uma vida sem direção. Uma vida sem propósito é uma vida que qualquer lugar que eu chego, eu trago isso para a minha vida como um lugar que eu queria chegar. Uma vida sem propósito é uma vida que eu não sei aonde eu quero chegar, o que eu quero alcançar, o que eu quero conquistar. Então, quando a gente fala de propósito com Deus e em Deus, eu sei onde eu quero chegar. Eu quero chegar no céu, eu quero alcançar o céu. É isso? Esse é o nosso foco. A gente tem um alvo, o qual a gente trilha esse alvo. A gente tem um alvo que a gente tem como direção, como base para a gente caminhar. Então, a gente aí chega na conclusão de que se eu não tenho propósito na minha vida com Deus, eu não sei aonde eu quero chegar com Deus, eu não sei qual o nível de intimidade que eu quero com Deus, eu não sei qual a profundidade do meu relacionamento com Deus, eu não sei. Porque quando eu não tenho esse propósito, qualquer nível de relação com Deus para mim é alcançado. A intimidade que eu tenho com Deus, que eu poderia ter mais, e a própria palavra nos orienta, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Senhor. Então está dizendo para nós, se você conhece um pouco mais. Se você conhece um pouco mais, continue conhecendo um pouco mais. Nunca ache que é o bastante o quanto você já conheceu a Deus. A intimidade que você tem com Deus. Se você tem intimidade com Deus, tenha mais. Mas pastor, eu tenho bastante, tenha mais. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Então, se a gente não tem essa vida sem propósito, se a gente vive essa vida sem propósito, a gente acaba vivendo uma vida sem sentido. E com Deus é a mesma coisa. Se eu não tenho propósito com Deus e em Deus, para mim não tem sentido. Qual o sentido da vida se eu não tiver um propósito com Deus? Se eu não viver esse propósito com Deus? A palavra do Senhor diz que tudo que Deus faz, pastor, ele faz com propósito. Tudo que ele fez, ele também fez com propósito. Deus não fez nada por acaso. Deus fez e tinha um objetivo para aquilo que ele estava criando, para aquilo que ele estava fazendo, para aquilo que ele estava mandando. A própria palavra do Senhor diz em Provérbios, no capítulo 16, verso de número 4, né, que testifica essa minha fala, né, que me dá base para isso, é que Deus, ele sempre tem um propósito em tudo que ele faz. Mas pastor, dentro dessa palavra, o que o senhor traz de base para a gente, para sustentar essa sua afirmação? Quando Deus, ele cria os céus e a terra, entre alguns propósitos, Deus tinha um propósito, que era povoar essa terra. Quando Deus forma o homem do pó da terra, Deus não forma por acaso. Deus forma com um propósito, ou com alguns propósitos, dentre eles,
fazer com que o homem tivesse domínio sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais. Quando Deus ele criou a mulher aí, tem mulher aí? Cadê as mulheres? Parabéns, inclusive, pelo evento ontem, ó, top, muito lindo, que Deus abençoe vocês. Mas quando Deus criou vocês, mulheres, Deus ele criou com um propósito, de vocês serem ajudadoras do seu marido, né? Deus criou a mulher para que ela pudesse corresponder o seu... Amém, mulher? Ih, pastor, o negócio está ficando feio, pastor, acho que vou parar por aqui. Desliga o microfone aí, Gustavo. Então Deus ele não cria nada por acaso. Tudo que Deus criou, Deus tinha um propósito, tem um propósito. Quando Deus fala para Noé construir a arca, Deus tinha um propósito: preservar as espécies. Quando Deus chama a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Deus tinha um propósito. Aí Deus diz, ó, de ti farei uma grande nação. Quando Deus, presta atenção, meu irmão, quando Deus ele envia Jesus, Deus tinha um propósito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tinha um propósito. Deus enviou o seu Filho para que eu e você pudéssemos crer nele e não mais perecêssemos, mas sim tivéssemos vida e vida em abundância. Então a gente vê que nada do que o Senhor faz, nada do que o Senhor fez, Ele fez por acaso. É bem certo de que o homem, tem homem aí? O homem ele tem muitos planos no coração, muitos planos. A própria palavra do Senhor diz em Provérbios 19, 21 isso. Mas a gente precisa entender, meu irmão, que os planos, que os sonhos, que a vida sem propósito com Deus não tem sentido. O próprio texto fala, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Na minha e na sua vida, meu irmão, na minha e na sua vida, minha irmã, o que deve prevalecer é o propósito do Senhor. Quando a gente atingir esse nível, pastor Arthur, misericórdia, eu não sei, acho que ninguém mais segura a gente. Se a gente entender que a nossa vida, ela tem que estar nesse propósito, no Senhor, com o Senhor, acho que nós vamos ser verdadeiramente pessoas, né, servos imbatíveis na questão cristã, quando a gente chegar nesse nível. Mas continuemos. Eu tenho um propósito com Deus. Eu tenho um propósito com Deus. Porque quando nós vivemos, meu irmão, dentro do propósito do Senhor, é algo, o que eu vou dizer aqui, se você começar a ver as coisas com uma ótica diferente, você vai entender isso que eu estou dizendo aqui agora. Quando nós começamos a viver dentro do propósito do Senhor, vivendo no propósito do Senhor, vivendo esse propósito do Senhor, todas as coisas ao nosso redor vão cooperar para o nosso bem. Mas pastor, como assim? Eu tenho um propósito com Deus. Só eu? Está melhorando, pastor. Acho que já dá para mim continuar, né? Eu tenho um propósito com meu Deus. O meu propósito é amá-lo de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. Esse é o meu propósito, amar o meu Deus acima de todas as coisas.
E quando eu digo e vivo isso, a palavra do Senhor diz, Romanos 8, verso de número 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha o propósito aí de novo. Então, quando a gente vive uma vida de propósito com Deus, todas as coisas ao nosso redor, meu irmão, a gente vai entender que elas cooperam para o nosso bem. Mas, pastor, e as coisas ruins? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas, pastor, não está dando tudo certo, as coisas não estão muito boas. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas só vive isso, pastor Arthur, quem tem propósito com Deus vai entender isso. Que seja na abundância ou na escassez, Ele é Deus. Mas aí a gente precisa ter propósito. É isso que vai nos sustentar para passarmos esses dias difíceis. Quem tem propósito no Senhor, pastora Márcia, entende que no mundo nós teremos aflições. Mas aqueles que têm propósito com Deus, entende que Deus diz, ó, fica tranquilo, fica em paz. Antes de chegar a tribulação, aí eu te dou a minha paz. Aí depois ele diz, ó, tem de bom ânimo. Então o Senhor, Ele está nos protegendo aqui e nos protegendo aqui para algo que a gente vai passar aqui. Então a gente tem uma proteção inicial e a gente tem uma proteção no final. Mas só entende isso quem tem propósito, quem vive no propósito do Senhor. Olha que coisa linda, quando uma pessoa tem propósito com o Senhor. No capítulo 1 de 2 Crônicas, a palavra do Senhor diz, presta atenção aqui, meu irmão, se desliga de tudo que Deus está falando com você nessa manhã. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele chega a Salomão e faz uma pergunta para ele. O que queres que eu te faça? Eu acho que se perguntasse a gente ia falar, né? Eu quero uma casa na praia, eu quero um carro, eu quero uma conta bancária cheia, né? Mas o homem que tem uma vida de propósito com Deus, ele responde, Senhor, me dá sabedoria e conhecimento. Só uma pessoa que tem propósito responderia dessa forma. E o que Deus faz? Deus dá. Porque Ele pediu o que era certo, o que era bom. Que às vezes a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal. O que queres, cara? Meu irmão, que isso? O que queres que eu te faça? O que você quiser, eu vou fazer. Senhor, me dá sabedoria e conhecimento. E o Senhor dá. Davi, com uma vontade louca de construir o templo, mas as suas mãos cheias de sangue, não foi permitido. E Salomão pede, me dá sabedoria e conhecimento. Por quê? Porque Deus tinha um propósito com ele. E ele tinha um propósito com Deus. Ele teria que construir o templo. Está entendendo o propósito? Me dá sabedoria e conhecimento. Sabe por quê? Porque é isso que eu preciso. Aí eu volto lá, às vezes a gente está pedindo tanto, pedindo tanto, pedindo tanto. E quando aquele servo tem propósito com Deus, ele, Senhor, está me faltando tudo, mas eu continuarei buscando o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar, porque a tua palavra me garante que se assim eu fizer, todas as coisas, todas as demais coisas, me serão acrescentadas. E ele pede sabedoria e conhecimento. Salomão começa
os preparativos da construção do templo, preparando material. Salomão começa, depois de um certo tempo, edificar o templo do Senhor em Jerusalém. Salomão se preocupa com algo que é de suma importância, que é a construção do altar. Se preocupa com algo que é de suma importância, que é trazer a arca da aliança para dentro do templo, porque era o que representava a presença de Deus. Salomão, depois disso, dedica esse templo, não como uma qualquer morada, não. Ele dedica esse templo ao Senhor como morada eterna do Deus Altíssimo. A palavra diz isso para nós. Chega um momento que Salomão, já com o templo construído, a palavra do Senhor diz que ele começa a orar para que o Senhor tivesse misericórdia do povo quando estivesse passando por fome ou por peste. E ele continua a sua oração pedindo que o Senhor perdoe os pecados do povo quando eles pecarem e se confessarem. Salomão pede que o Senhor dê a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo ele visse no coração deles. Ele está dizendo: Senhor, dê a eles segundo o propósito que eles têm contigo, segundo o que eles têm se dedicado a ti em propósito, dê a eles. Salomão vai orando. A palavra do Senhor diz que quando Salomão acaba de orar, a palavra do Senhor diz que desce do céu, que desce um fogo do céu, consome o holocausto no altar, consome os sacrifícios, e a palavra do Senhor diz que a glória enche aquele lugar. A palavra do Senhor diz que a glória era tão grande, mas tão grande naquele lugar, que os sacerdotes eles não conseguiam entrar. Tamanha a glória do Senhor naquele lugar. A palavra do Senhor diz que o Senhor aparece à noite a Salomão e diz para ele: Salomão, eu ouvi a tua oração. Quem sabe se a gente pode conjecturar nessa parte. Deus está dizendo: Salomão, eu ouvi a tua oração porque tu tem propósito comigo. Eu ouvi a tua oração, Salomão, porque eu tenho propósito contigo. Às vezes está faltando propósito para Deus ouvir as nossas orações. Às vezes está faltando propósito em nós lermos a palavra do Senhor. Às vezes está faltando propósito para nós buscarmos a presença do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que Deus diz para ele: ó, eu ouvi a tua oração. E o Senhor ainda diz mais: eu escolhi este lugar para mim. Ele está dizendo: ó, eu tenho um propósito nesse lugar. Nesse lugar eu tenho um propósito. É isso que Deus está dizendo, ó, eu tenho um propósito neste lugar. Eu escolhi esse lugar para mim. Esse lugar será um lugar de sacrifício. Eu ouvi a tua oração, Salomão. A oração que tu fizeste pelo meu povo. Mas aí ele diz: mas o meu povo, eu sou povo. Eu sou povo desse meu Deus. Eu sou povo desse meu Deus. Salomão, eu ouvi a oração que tu fizeste pelo meu povo. Só que tem o seguinte: o meu povo precisa ter propósito comigo, para que eu tenha propósito com o meu povo. O meu povo, Salomão, que se chama pelo meu nome,
precisa ter uma vida de propósito comigo. É isso que ele está dizendo. Eu ouvi a tua oração, quando você pediu que eu tivesse misericórdia na fome e na peste, que eu pudesse perdoar os pecados, que eu pudesse cuidar do meu povo. Eu ouvi todas elas, porque tu tem propósito comigo, Salomão. Só que o meu povo também precisa ter propósito comigo. O meu povo, Léo, precisa vir para a igreja domingo de manhã, para amanhã com Deus. O meu povo, pastor Arthur, precisa vir de manhã para estar na classe sentado. Sabe por quê? Porque amanhã ele vai querer ficar em pé para ensinar. Mas se ele não estiver sentado para aprender, ele nunca ficará de pé para ensinar. Propósito. O meu povo precisa sair à noite no sábado, mas já voltar com o pensamento de que eles têm que estar na igreja domingo de manhã. Sabe por quê? Porque eu tive um propósito com eles. Eu dei o meu filho por eles. O meu filho sofreu, pastor Arthur, numa intensidade tão grande, que o seu sangue se tornou como gotas, que o seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam sobre a terra. Propósito. É isso que ele disse. Aí a gente vai chegar agora onde eu quero chegar. Salomão, o primeiro propósito que o meu povo precisa ter comigo, eles precisam se humilhar. Humilhação não tem nada a ver com estado de pobreza. Humilhação tem tudo a ver com um estado de submissão, de reverência, de prazer em se humilhar diante dos pés do Senhor. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, eu não tenho mais forças. Senhor, não é o meu intelecto. Senhor, não é o meu dinheiro. É o Senhor. O meu povo, Salomão, precisa se humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Sabe por quê? Porque se humilhar, meu irmão, se humilhar, minha irmã, é dizer para o Senhor que nós não somos nada sem Ele, que nós não podemos nada sem Ele. E quando nós fazemos isso, meu irmão e minha irmã, quando nós dizemos para o Senhor: Senhor, eu não tenho mais forças, eu não sou nada, eu dependo do Senhor, a minha família é dependente do Senhor, a minha vida profissional é dependente do Senhor, a minha vida financeira é dependente do Senhor, mas Senhor, está dando tudo errado. Deus te exalta, porque Deus, Ele tem poder para transformar a humilhação em exaltação. Mas para entender isso, tem que ter uma vida de propósito com Ele. Porque quem tem vida de propósito entende que nos momentos que as coisas estiverem dando erradas, que nos momentos de humilhação, que quem sabe nós venhamos a passar ou estamos passando, Ele tem poder para transformar em dupla honra. Isaías 61, verso 7 diz: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo... Eu recebo isso para a minha vida. Eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. Em lugar da vergonha que sofreu o meu povo, receberá porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Eu creio, eu quero isso para a minha vida. Mas aí o Senhor continua dizendo: Salomão, eu ouvi a tua oração,
Mas a segunda atitude, o segundo propósito que eu quero do meu povo, que o meu povo precisa ter comigo, eles precisam orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eles precisam orar. Você orou, Salomão, eu ouvi a tua oração. Mas se eles têm propósito comigo, eles precisam orar. Sabe por quê, meu irmão, que nós precisamos orar? Porque quando nós estamos orando, nós estamos chamando a atenção de Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos nos aproximando com Deus. Sabe o que traz muita intimidade com Deus? É a oração. Sabe o que traz muita proximidade com Deus? É a oração. Então Deus está dizendo nessa manhã: tem propósito comigo? Ore. Ore. Jeremias 29, verso de número 12 diz: então me invocarão e se aproximarão de mim em oração. Aí Deus diz: por eles se aproximarem de mim, por eles estarem buscando mais intimidade comigo, eu ouvirei a oração deles. A palavra do Senhor diz, meu irmão, isso é palavra, que Elias era homem semelhante a nós. Semelhante a nós. Pastor, há milhares de anos, semelhante a nós. Sujeito aos mesmos sentimentos. Mas aí que está a diferença. Semelhante a nós. Sujeito aos mesmos sentimentos. Mas tinha uma vida, pastor, tinha uma vida de propósito com o Senhor numa intensidade tão grande, está lá em Tiago 5, 17, 18, a intimidade, esse propósito era tão grande de Elias com o Senhor, que a palavra de Deus diz que ele ora: Senhor, cessa a chuva. 3 anos e 6 meses sem chuva. Homem de oração, homem com propósito, que faz a diferença na nossa vida, meu irmão. É o propósito, na nossa vida espiritual, é o propósito que a gente tem com o nosso Deus. A palavra do Senhor diz que a confiança desse homem era tão grande, que depois ele ora de novo: Senhor, 3 anos, 6 meses, tá bom, né? E a palavra de Deus diz que ele ora, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Que isso, meu irmão? Isso é oração, o poder da oração, a proximidade daquele que tem propósitos com Deus em oração. Mas o Senhor diz para Salomão: Salomão, o meu povo, que se chama pelo meu nome, precisa ter propósito. Primeiro, o meu povo precisa se humilhar. Segundo, o meu povo precisa orar. Terceiro, o meu povo precisa buscar a minha face. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, eles precisam buscar a minha face.
porque eu tenho bênção para eles. Eu tenho recompensa para a vida deles. Mas eles precisam me buscar. Eles precisam buscar a minha face. Meu irmão, minha irmã, Deus está tão próximo de nós. Deus está tão perto de nós. Mas Ele quer que a gente busque a sua face. Ele quer que a gente tome uma posição. Eu gosto muito das bênçãos do Senhor quando elas estão condicionadas a algo. A palavra do Senhor diz: quando nós pedimos, nós recebemos, mas a gente precisa pedir. Quando nós buscamos, nós encontramos, mas a gente precisa buscar. A palavra do Senhor diz que nós devemos clamar para receber. E o Senhor, Ele está dizendo: Salomão, o meu povo precisa buscar a minha face. O meu povo precisa estar mais próximo de mim. O meu povo precisa estar perto, ter intimidade comigo. Cadê o propósito deles? Eu tive propósito com teu pai. Eu tenho propósito contigo. E eu também tenho propósito com o meu povo. Você tem buscado a face do Senhor? Mas Ele também diz: Salomão, o meu povo precisa, em quarto lugar, se converter dos seus maus caminhos. Não adianta ter propósito, não adianta se humilhar, não adianta orar, não adianta buscar a minha face e continuar nos maus caminhos. O meu povo precisa se converter dos seus maus caminhos. Aí Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí Deus diz: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Aleluias. Até quando? Até quando? Muitos estarão caminhando nos seus maus caminhos. Propósito com Deus. Propósito com Deus requer atitude. Propósito com Deus requer atitude. Se humilhe, ore a Deus, busque a sua face, mas mude o seu caminho. Pastor, que caminho é esse? Leia mais a palavra. Você está longe do caminho. Não falte os cultos. Venha para amanhã com Deus. Venha para as classes. Participe dos pequenos grupos. Às vezes as pessoas acham que os maus caminhos é só o pecado, né? Só o pecado. A gente se dedica, a gente vai buscar, comprar uma lição legal, a gente olha, separa o nosso tempo, olha revista por revista, para ver qual é a melhor. A gente chega de manhã, a gente arruma as salas, bota as cadeiras, liga o ar-condicionado e vem 4 pessoas. Se converta dos maus caminhos. A gente tem tempo para ficar no Instagram, para ficar no Face, para ficar no WhatsApp, mas a gente não lê a palavra. Se converta dos seus maus caminhos. Cadê o propósito nisso? Aonde está o propósito? Quando Salomão recebe a instrução do seu pai, Davi, ele sempre fala, se a gente for ler um pouquinho, a gente vai ver.
Ele sempre fala, ó, Deus foi como teu pai. Teu pai teve uma intensidade tão próxima, conjecturando, né, com Deus, que a própria palavra diz que o Senhor diz que Davi era um homem segundo o seu coração. Se dedique, ore. Quantas vezes você orou essa semana? Não precisa levantar a mão, não. Quantas vezes você leu a palavra essa semana? Não precisa levantar a mão, não. Quantas vezes você se humilhou na presença de Deus essa semana? Não levanta a mão, não. Quantas vezes você separou um tempo essa semana para buscar a face do Senhor? Não, pelo amor de Deus, não levanta a mão, não. Propósito? Tem um propósito com Deus? Estou honrando ao Senhor por todos os propósitos que Ele cumpriu e vai se cumprir ainda mais nas nossas vidas? Tem honrado? A gente sai, a gente tem tempo para churrasco com a família, para um monte de coisa, para ver séries. E aonde está o propósito? Qual o nível de comprometimento com o propósito, pastor Arthur? Eu falo muito para os pacientes que eu atendo sobre objetivo e comprometimento. Muita gente tem muito objetivo, mas pouco comprometimento. E quando eu falo de objetivo, eu pergunto, qual o nível do teu comprometimento para você alcançar esse objetivo? Ah, pastor, dá uma nota aí, 4. Então eu vou dizer para você que você vai ter um objetivo não alcançável. Com Deus é a mesma coisa, pastor. Qual o comprometimento que eu tenho com Deus? Eu tenho um monte de objetivo em Deus, mas qual o nível do meu comprometimento com Deus? Qual é a nota que eu dou para eu mesmo do comprometimento que eu tenho com Deus? Glória a Deus pela vida de vocês, porque vocês estão aqui, vocês estão dizendo, Senhor, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. Senhor, não houve nada mais importante na minha vida hoje do que estar na tua casa aprendendo, ouvindo a tua palavra, sentindo a tua presença, vendo o passear do teu Espírito neste lugar. Propósito. Tenha uma vida de propósito com Deus. Ministério de Louvor, estou concluindo já. Sem propósito, sem sentido. Sem propósito, sem direção. Sem propósito, qualquer lugar para mim serve. Sem propósito, qualquer nível que eu cheguei para mim serve. Se coloca de pé, meu irmão, minha irmã. Deus está nos dando uma nova chance nessa manhã. Quem sabe no início, no primeiro amor, o seu nível de comprometimento, o seu propósito com Deus era um nível bem alto. Mas você deixou com que essa questão de pós-modernidade, de contemporaneidade, te afastasse, perdesse a essência. Que você possa voltar ao primeiro amor, de entender que a nossa vida, nós que amamos a Deus, não temos como ter uma vida sem ter uma vida de propósito com Deus. Porque em tudo que Ele fez por nós, Ele sempre teve um propósito.